Oi, boa noite. Veja no Brasil TV. Polícia de São Paulo faz operação com 600 agentes para combater o tráfico na região da Cracolândia. Um novo mutirão facilita o acesso da população gaúcha a serviços essenciais. Como fica o rendimento do FGTS com a nova fórmula de correção pela inflação? E ainda, fiéis celebram em todo o país o Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Quinta-feira, 13 de junho, agora no Brasil TV. As polícias civil e militar de São Paulo fizeram uma operação de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na região da Cracolândia, no centro da capital. Viaturas das polícias militar e civil ocuparam o centro logo cedo. Quase 600 policiais estavam envolvidos na operação contra o tráfico de drogas. 140 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos aqui no centro de São Paulo. Um deles, nesse hotel, na rua Senador Queiroz. 12 agentes do grupo de operações especiais entraram atrás de traficantes. Carros e drogas foram apreendidos. Pelo menos 12 pessoas foram presas. O objetivo dessa operação não é apreender drogas especificamente. Nessa fase é juntar a quebra-cabeça da parte da inteligência policial para comprovar a lavagem de dinheiro do crime organizado com o tráfico de drogas. Segundo a investigação, o PCC comprou 78 hotéis e hospedarias no centro de São Paulo, que armazenavam drogas e abasteciam o fluxo da Cracolândia. De acordo com a polícia, 1/3 das apreensões de crack na capital no ano passado foi nesses endereços, 423 mil pedras. Das 150 ocorrências do tipo, no ano passado, a maioria foi na Rua dos Gusmões, Largo do Arouche e nas ruas Aurora, Guaianazes, Andradas e Conselheiro Nébias. O objetivo da facção, segundo as investigações, era usar os hotéis para o tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro. Que hoje nós podemos afirmar que essas hospedagens funcionam não só como um local de armazenamento e distribuição de droga, mas também que é o ponto de partida para as operações de lavagem de dinheiro. A colocação é feita através dessas empresas, a ocultação através de um giro dessa rede colaborativa, até que, depois dessa operação de embaralhamento de fluxo de dinheiro, vá para as empresas já com aparência de lista. Conseguimos fazer esse raio-x de como o dinheiro entra, ficticiamente essa movimentação, para que no final eles desaguem em algumas empresas controladas pelo crime organizado. O responsável por essa gerência do PCC, ainda de acordo com os investigadores, é Marcelo Carames. Ele é um dos principais investigados na operação de hoje, mas permanece em liberdade. Em 2021, a prefeitura emparedou 2 hospedarias em nome dele, na Alameda Dino Bueno e no Largo Coração de Jesus. O fluxo ficava por lá. O diretor do DENARC diz que a Operação Downtown ainda terá novas fases. Segundo a polícia, 28 empresas foram suspensas por determinação da Justiça e 26 contas bancárias suspeitas foram interditadas. No Rio de Janeiro, a situação voltou a ficar tensa na Maré, zona norte da cidade. Moradores relataram tiroteios no início dessa tarde. Policiais civis foram à comunidade fazer um trabalho de perícia na investigação sobre a morte do policial do BOPE, baleado na segunda-feira. O outro PM ferido continua internado em estado grave. Durante toda a manhã, a Polícia Militar patrulhou o entorno da Maré. Foi mais uma manhã de policiamento reforçado nos acessos ao Complexo da Maré. Na Avenida Brasil, nossa equipe flagrou uma abordagem da PM a um carro prata em Bom Sucesso. Os policiais deram ordem de parada e revistaram o veículo. A pista lateral chegou a ser interditada. Logo depois, o motorista foi liberado. Ali perto, 2 equipes do Batalhão de Rondas Especiais, o RECON, observavam a movimentação do trânsito. Percorremos o entorno de algumas comunidades da Maré. Na entrada da Vila do João, vimos um blindado estacionado. Segundo a Polícia Militar, não houve operação hoje. As escolas e unidades de saúde da região voltaram a funcionar. Bem diferente da situação de ontem, quando 44 escolas e 4 unidades de saúde fecharam as portas. O policial do BOPE, Rafael Wolfgram, baleado na operação de terça-feira, continua internado no CTI do Hospital Federal de Bom Sucesso. Essa manhã, colegas de farda dele circulavam pela unidade.
Ontem, amigos fretaram um ônibus para doar sangue para Rafael. 140 bolsas foram recolhidas. O corpo do parceiro dele, o sargento Jorge Galdino Cruz, morto no primeiro dia de ação do BOPE, foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, com honras militares. De acordo com a polícia, Rafael e Jorge foram atacados por pelo menos 10 bandidos armados que cercaram a casa onde eles estavam, na comunidade do Timbal. Os investigadores já sabem quem foi o responsável por ordenar o ataque. Segundo a Polícia Civil e o setor de inteligência da PM, a ordem partiu do traficante Tiago da Silva Fole, conhecido como TH. Ele é um dos criminosos mais procurados do Rio. Tiago está foragido. Contra ele, há 16 mandados de prisão por homicídios, assaltos e tráfico de drogas. 20 dos 24 presos na Operação da Maré já foram identificados pela polícia. 11 bandidos são dos estados de Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Amazonas e Ceará. Entre eles está Ismário Fernandes da Silva, considerado um dos traficantes mais procurados do Ceará. De acordo com as investigações, ele era o elo do estado com a facção do Rio Terceiro Comando Puro. Ismário é investigado por tráfico de drogas e por vários assassinatos. Policiais civis do Ceará e do Rio Grande do Sul prenderam 2 pessoas suspeitas de fraudar chaves Pix para desviar doações feitas aos gaúchos. Essa ação foi hoje em Fortaleza. Quem tem os detalhes é o Alessandro Torres. Um casal foi preso hoje de manhã aqui em Fortaleza por suspeita de fraude nas doações para o Rio Grande do Sul. Trata-se, segundo a polícia, de um ator e de uma influenciadora digital que, inclusive, apresenta um programa de rádio aqui no estado. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul acompanhou a operação. Na casa deste casal foram encontrados vários documentos falsos, inclusive perucas que podem ter sido usadas para disfarçar a aparência na hora de abrir contas digitais. Com essas contas, o casal criou 234 chaves Pix. E este casal anunciava campanhas verdadeiras de doações nas próprias redes sociais, mas com a chave Pix que eles mesmos criavam. Quando as pessoas iam fazer a doação, o dinheiro ia direto para a conta do casal, que agora vai responder por estelionato, porte de documento falso e falsificação de documentos. Priscila. No Maranhão, mais uma mulher foi vítima de feminicídio. A vítima tinha 39 anos e foi morta com golpes de facada pelo companheiro. Com mais esse caso, o número de feminicídios sobe para 25 esse ano no Maranhão. De acordo com a polícia, o relacionamento entre vítima e suspeito durou pelo menos 23 anos. Eles tiveram 6 filhos. Há 8 meses, Francilene da Silva Lima, de 39 anos, decidiu romper os laços afetivos. Mas o ex-companheiro não aceitou essa condição. Ele acabou matando a vítima na casa dela com vários golpes de faca. O crime ocorreu num bairro de Chapadinha, cidade que fica a 245 quilômetros da capital São Luís. O suspeito foi preso em flagrante. Com mais esse caso, já são 25 feminicídios no Maranhão este ano. De Caxias, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, um mutirão está ajudando moradores que precisam resolver questões básicas depois da enchente que atingiu a maior parte da cidade. O Pietro Oliveira conta pra gente. As pessoas que chegam primeiro passam pela triagem. Aqui elas recebem uma ficha e são encaminhadas de acordo com os serviços que precisam. O atendimento acontece nas salas de aula, que foram adaptadas para receber os moradores. No total, 11 órgãos públicos oferecem os mais diversos serviços. Aqui o morador pode solicitar novos documentos, receber atendimento jurídico, atendimento de saúde, conseguir donativos e até atendimento veterinário para os pets. O mutirão faz parte da Operação Taquari 2, coordenada pelo Comando Militar do Sul. Uma ação parecida com essa havia sido feita na semana passada na Arena do Grêmio. O mutirão acontece nesta quinta e sexta-feira, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. A expectativa é que mais de 1.500 pessoas passem por aqui ao longo dos 2 dias. O aeroporto de Cumbica, em São Paulo, enfrenta uma nova crise de imigração. Depois dos afegãos, agora indianos e pessoas de outras nacionalidades estão acampados em Guarulhos. São 234 imigrantes que buscam acolhimento.
Os imigrantes que chegaram no fim de semana estão em uma área restrita entre o desembarque e o setor de imigração, em colchões e também poltronas. A maioria, indianos. Eles receberam alimentos por parte das companhias aéreas. A Polícia Federal disse que ainda não sabe o motivo da chegada de tantos indianos. Mas a Polícia Federal e o Ministério Público Federal dizem que muitos utilizam o Brasil como rota para os Estados Unidos. Em geral, o número de pessoas inadmitidas no aeroporto de Guarulhos, ou seja, que não tinham os requisitos para entrar no país, entre turistas e pessoas que solicitaram refúgio, deu um salto de maio para junho. No dia 1º de maio, eram 20 pessoas. Em um mês, esse número aumentou para 268, um aumento de 1.240%. Segundo o Ministério da Justiça, o que também está dificultando os pedidos de refúgio é a instabilidade no sistema de informática que registra, processa e transmite os dados para a Polícia Federal. Os motivos para cada pedido são tratados individualmente e de forma confidencial, feitas pelo Comitê Nacional de Refugiados. A gente borrou as imagens para proteger os imigrantes. Alguns são refugiados que deixam os países de origem por causa da violência. O Ministério da Justiça informou que trabalha para solucionar a instabilidade no Sistema Nacional de Pedidos de Refúgio e que o problema ocorreu por causa de atualizações que foram feitas. Disse ainda que trabalha com a Polícia Federal para acelerar o processamento desses pedidos. O GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, disse que está colaborando com as autoridades. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a correção do saldo do FGTS precisa garantir, no mínimo, a reposição da inflação. A ação foi apresentada em 2014 pelo Partido Solidariedade, que questionou o modelo atual de correção. O julgamento começou no Supremo em abril do ano passado e foi interrompido por um pedido de vista, ou seja, mais prazo para análise da questão. Na sessão retomada ontem, o ministro Flávio Dino defendeu que o plenário adotasse o acordo do governo com as centrais sindicais para garantir ao menos a inflação. A maioria da corte seguiu o voto do ministro e entendeu que o FGTS não é uma aplicação financeira e precisa cumprir sua função social. Toda vez que o trabalhador recebe o salário, a empresa deposita 8% do valor no FGTS, que é o fundo criado especialmente para proteger o funcionário das demissões sem justa causa. A regra antiga determinava que a correção desse valor depositado, ao final de um ano, deveria ser feita pela TR, a taxa referencial, mais 3% ao ano. A TR é um índice formado por uma série de variáveis e pode mudar. A decisão do Supremo Tribunal Federal se aplica ao saldo já existente na conta do FGTS. A correção deverá ser feita, no mínimo, pela inflação oficial do país, que é medida pelo IPCA. Isso quando o valor da inflação for maior que o da correção atual do fundo. Por exemplo, imagine que ao final de um ano, a correção do fundo tenha proporcionado a um trabalhador um valor de R$1.000. Pela regra atual, considerando a inflação de 2021, o saldo seria de R$ 1.110,37. Pela nova regra, o valor em 2021 teria sido R$ 50 maior para o trabalhador, R$ 1.160,42, uma vez que a inflação foi mais elevada. Em 2022, o saldo seria R$ 53 maior para o trabalhador, porque a base de cálculo do ano anterior foi superior. Lembrando que a correção sempre leva em conta o índice que gera menos perda para o empregado. Os ministros decidiram, por 7-4, fazer essa mudança e o entendimento passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento. Segundo o Supremo, a medida irá retroagir e atingir valores já depositados. Segundo a Caixa, mais de 100 milhões de contas terão correção. De acordo com a Advocacia Geral da União, as projeções feitas pela Caixa indicam que o fundo tem capacidade de correção pelo IPCA em 2024, sem impacto adicional para os cofres públicos. Para esse professor de direito trabalhista, a diferença agora é que o trabalhador vai ficar protegido das perdas da inflação. Na verdade, ele não representa, no meu entender, um ganho à classe trabalhadora, porque você não está impactando na rentabilidade desse fundo. O que o Supremo acaba por decidir nesse momento é que se previne a perda dos trabalhadores, né? Porque, historicamente, nos últimos anos,
o índice inflacionário tem sido superior ao índice de correção aplicado no fundo de garantia, o que implicava, de fato, aí sim, uma perda aos trabalhadores. A seguir, começa a distribuição dos alimentos arrecadados no concurso de quadrilhas de Petrolina, no sertão de Pernambuco. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando do Dia de Santo Antônio, celebrado hoje. Ele é o protetor dos pobres e também é conhecido como Santo Casamenteiro. A história conta que ele distribuía alimentos aos mais necessitados. Daí surgiu a tradição do pãozinho de Santo Antônio. Hoje, no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, é feriado porque ele é o padroeiro da cidade. No altar da paróquia de Santo Antônio, no Cabo de Santo Agostinho, a imagem do padroeiro dos pobres. Ao lado dele, a de São José e a de Nossa Senhora da Conceição. Muitos fiéis vieram para a missa da manhã de hoje. Dona Iraci foi uma das primeiras a chegar. Falou da importância de Santo Antônio, padroeiro do Cabo, para ela e para toda a cidade. Ele é muito protetor, dá muito livramento das guerras, de peste, de o que o povo pede com fé alcança. É maravilhoso. Todo ano, na festa dele, eu não deixo de vir, não. Recebi o pãozinho de Santo Antônio, coloco na farinha, passo o ano todo onde está da vasilha da farinha. Não fica bem, não, viu? É ele que protege. Dona Cremilda é devota desde a juventude. Em poucas palavras, resumiu a importância do padroeiro. Peço saúde, conforto, né? Para eu e meu marido, minha família. É muito importante Santo Antônio para mim. Primeiramente Deus, né? Segundo, Santo Antônio. Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, presidiu a missa. Disse que o dia de hoje é muito importante para os católicos, devotos de um santo que tem muito significado. Santo Antônio é uma síntese profunda da fé cristã. Um homem profundamente dedicado à pregação da palavra de Deus, a ação missionária. Ele une a força mística de Santo Agostinho com a força missionária de São Francisco de Assis. E é, sobretudo, o amante dos pobres. Ele cuida dos pobres no seu convento lá em Pádua. Dona Edna veio acompanhar a celebração. Acredita que muitas das conquistas que teve foi graças ao santo. É um santo poderoso, que eu não perco nada da novena dele. E ele fez ele recebeu uma graça dele. Ter ganhado minha casa, minha aposentadoria, tudo foi dele. E desde muito cedo, os fiéis celebram o Dia de Santo Antônio por todo o Brasil. Em Campo Grande, por exemplo, é feriado. Ele é o padroeiro da capital de Mato Grosso do Sul. Cedinho já teve missa com agradecimentos. Fiquei hospitalizada 16 dias, fiquei de cadeira de rodas por 2 meses, mas eu tive uma recuperação assim, acima da média. E eu acredito muito na intercessão de Santo Antônio, de Nossa Senhora. E distribuição de bolos com 2.000 alianças escondidas. Diz a tradição que quem encontra uma não demora a conseguir um casamento. Porque em 2017 eu achei a aliança no dia 13 de junho e logo Santo Antônio já alcançou a graça, porque eu conheci o Felipe 11 dias depois, no dia 24 de junho. Também teve celebração em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. 30 padarias e supermercados da cidade produziram e distribuíram 48.000 pãezinhos. Fiéis de Porto Alegre ainda se recuperam da tragédia do último mês, mas também celebram. As igrejas já estão limpas e essa imagem foi recuperada. Santo Antônio apresenta o menino Jesus com a bandeira do Rio Grande exposta para ser realmente contemplada, amada e criar esperança. Em Salvador, fica a primeira igreja de Santo Antônio do Brasil. São 430 anos de devoção e até o fim do dia serão mais de 20 missas. A fé também é motivo de comemoração. Em Campo Maior, no Piauí, a festa de Santo Antônio ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial.
Em Sinop, no estado de Mato Grosso, é feriado. A festa em homenagem ao santo chega aos 50 anos. E uma churrasqueira gigante assa mais de 1 tonelada de carne para comemorar. Festa também na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Ontem à noite, às vésperas do dia do santo casamenteiro, 100 casais oficializaram a união em um casamento coletivo. Santo Antônio é o padroeiro de 9 cidades pernambucanas, entre elas o Recife. Somente aqui na capital existem 9 paróquias, 2 conventos e centenas de capelas dedicadas ao santo. Hoje tem comemoração em todas elas. E aqui, em um dos conventos de Santo Antônio, as missas são celebradas de hora em hora. Muitas pessoas chegam para fazer promessas, outras para agradecer graças alcançadas. Para os recifenses, Santo Antônio também é forte e poderoso. Principalmente no auxílio aos pobres, sabe? Essa é a minha grande devoção, apesar de estar aqui também pelo casamento. Durante o concurso de quadrilhas juninas de Petrolina, no sertão de Pernambuco, foi feita uma arrecadação de alimentos. Agora, eles começaram a ser distribuídos a instituições beneficentes. Um espetáculo de cores, ritmos e muita alegria. Foi assim um concurso de quadrilhas juninas realizado na noite de sábado. 10 grupos de Petrolina e mais 4 cidades de Pernambuco e da Bahia participaram, apresentando para o público um show de cultura e tradição. E o resultado dessa festa tão bonita foram quase 2.000 quilos de alimentos doados pelas pessoas que estiveram no ginásio do Sesc para assistir ao Festival de Quadrilhas. Agora, tudo que foi arrecadado vai ser entregue a várias instituições da região. O Banco de Alimentos do Sesc é o responsável por receber, separar e distribuir os produtos. Hoje são beneficiadas 27 instituições de Petrolina, Juazeiro e Sobradinho. De acolhimento à pessoa idosa, de crianças, adolescentes, deficientes, comunidades terapêuticas. E daí a gente entrega esses alimentos para tentar proporcionar um pouco mais, de uma alimentação saudável, nutricional para esses jovens, para essas pessoas. Uma das instituições beneficiadas é o CSU de Petrolina, que atende mais de 300 pessoas e só funciona porque recebe doações. A gente realiza uma atividade Idosos em Movimento, envelhecimento saudável e saúde do corpo e da mente para idosos, com atividade física, com alimentação saudável, é toda uma proposta. E com crianças e adolescentes, nós temos uma escolinha de futebol, com quase 100 alunos já, e pessoas com deficiência também, que a gente acolhe. Inclusive, a gente está realizando agora a inclusão digital para deficientes visuais, lá no nosso laboratório de informática. Dessa forma, o evento que valorizou a cultura nordestina também ajudou a quem mais precisa de apoio. Agradecemos a todos que puderam entregar, participar, porque alavancou a cultura na nossa comunidade, na nossa cidade, São João, aí, quadrilhas, um evento muito importante, muito bonito, e também essa questão social. Ainda em Petrolina, muita poesia e versos improvisados deram o tom, mais uma vez, ao Festival de Violeiros da cidade. Foi a 38ª edição. O festival é tradicional e reuniu músicos de todo o Nordeste. Uma dupla do Vale do São Francisco foi convidada para abrir o evento. A solidão vai morar no lar que já foi desfeito. Ela dos pés do juiz procurando o seu direito. 5 duplas se apresentaram com muita poesia e versos improvisados. Elas tinham que recitar em 3 categorias, mas não tinha concorrência. Antigamente eles faziam com comissão julgadora, primeiro, segundo, terceiro lugar e assim vai. Hoje não, hoje os cantadores fazem um show de violas, como aconteceu na Concha Acústica, e o povo compareceu,
aquela história, a dinâmica do Festival de Petrolina, essa já é sagrada, já é conhecida com os grandes cantadores. O festival foi criado em 1981, ficou parado 4 anos e foi retomado em 1995. Ele é o maior da modalidade na região e apresenta as novas gerações como surgem os repentes e a cantoria com violão. A mim é um dos festivais, né, icônicos, um dos festivais importantes, assim como Campina Grande, como Fortaleza, Mossoró, Caruaru. Petrolina sempre figurou nesse circuito dos grandes festivais, desde a época das eliminatórias, quando havia eliminatórias de festivais, com 3 dias, né, quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo. Então, Petrolina sempre foi um festival que reuniu os maiores nomes da cantoria nordestina e continua reunindo, né? E a plateia estava cheia para ouvir o som da viola e os repentes. Dona Maria tem 80 anos e não perde um festival. Eu morava na roça e gostava muito dos violeiros, de violeiro, de sanfoneiro. Aí, depois que cheguei aqui de tudo isso tem, aí eu venho, né? Tem meu filho para me trazer. Esse ultrapassa as fronteiras onde a cultura domina. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.